e no instante seguinte, seus lábios roçaram o pescoço dele, enviando um choque elétrico que destruiu anos de segredos cuidadosamente guardados. O que deveria ser uma simples medição para um fato de casamento transformou-se em uma confissão silenciosa, deixando João paralisado enquanto o mundo ao redor desmoronava em fragmentos de dúvida e desejo reprimido. Naquele ateliê em Lisboa, sob a luz filtrada pelas janelas antigas, o ar ficou pesado com o peso de uma atração que nenhum dos dois esperava. João havia entrado na pequena loja de alfaiataria no bairro Alto com o coração apertado, carregando o fardo de um noivado arranjado pela família. Aos 28 anos, ele era o filho perfeito aos olhos dos pais, formado em direito, empregado em um escritório respeitável e prestes a casar com Ana, a filha de um amigo de longa data. Mas por dentro, João lutava contra uma verdade que o consumia desde a adolescência. Ele nunca havia se sentido atraído por mulheres, e cada beijo forçado com Ana era uma mentira que o corroía. A visita ao alfaiate era apenas mais um passo no ritual do casamento, algo mundano e sem importância. Ou assim ele pensara. Matthews, o dono da loja, era conhecido na vizinhança por sua habilidade impecável e sua reputação imaculada. Aos 30 anos, casado com Maria V, pai de uma menina de 3, ele representava o ideal de masculinidade tradicional portuguesa, forte, dedicada à família e devota à igreja. Seus dias eram preenchidos com linhas, agulhas e conversas leves com clientes, mas lately, uma inquietude o perturbava. Ele notara olhares fugidios em vestiários de ginásio, pensamentos intrusivos que questionavam sua própria identidade. Quando João entrou, alto e esguio, com olhos verdes que pareciam carregar um oceano de segredos, Matthew sentiu algo se agitar dentro de si. A medição começou de forma rotineira. Matthews pediu que João tirasse o casaco, ajustando a fita ao redor dos ombros. Fique reto, por favor, disse ele, sua voz grave quando no espaço vazio. João obedeceu, tentando ignorar o cheiro de colonia misturado com o aroma de tecidos novos. Mas quando Matthews se aproximou para medir o peito, suas mãos tremiam ligeiramente. O toque foi mais demorado do que o necessário, e então veio o beijo, ou melhor, o roçar de lábios, no pescoço de João. Foi um gesto, talvez um acidente, mas o modo como Matthews se afastou bruscamente, corando, revelou que não era. João congelou. Seu coração batia descompassado, e uma onda de pânico o invadiu. O que foi isso? Murmurou ele, a voz baixa para não atrair atenção de fora. Matthews balbuciou uma desculpa. Desculpe, foi sem querer. A fita escorregou. Mas seus olhos diziam outra coisa. Eles se encontraram no espelho, e naquele reflexo, João viu o reflexo de sua própria confusão. Ele poderia ter saído dali, cancelado o pedido e esquecido tudo. Em vez disso, ele ficou, permitindo que a medição continuasse, cada toque agora carregado de eletricidade. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Caminhando pelas ruas empedradas de Lisboa, sob as luzes amareladas dos postes, ele revivia o momento. Porque não reagira com raiva? Porque parte dele ansiava por mais. Ele pensou em Ana, em sua família conservadora de Porto, onde o catolicismo ditava as regras. Seu pai, um homem rígido, sempre dizia, um homem de verdade constrói uma família, João. Não há espaço para fraquezas. Fraquezas. Era assim que via sua orientação. Uma fraqueza a ser escondida. Enquanto isso, Matthews chegou em casa e encontrou Maria preparando o jantar. Sua filha, Sofia, correu para os seus braços, e ele a abraçou com força, como se pudesse afugentar os demónios internos. Dia longo? Perguntou Maria, notando sua distração. Ele assentiu, forçando um sorriso. Mas na cama, ao lado dela, sua mente vagava para João. O que o impulsionara a fazer aquilo? Medo de si mesmo. Ou uma verdade que ele negava há anos. Ele se lembrou de sua juventude em Coimbra, onde amigos zombavam de maricas, e ele ria junto para se encaixar. Agora, aos 30, casado e pai, questionava se aquela vida era realmente sua. No dia seguinte, João retornou à loja sob o pretexto de ajustar o pedido. Preciso mudar a cor do tecido, mentiu ele. Matthews o recebeu com um aceno nervoso, e a conversa fluiu para assuntos banais, o tempo, o futebol, a vida em Lisboa. Mas logo, o silêncio se instalou, e João perguntou diretamente, ontem. O que aconteceu? Matthews hesitou, olhando para o chão. Eu não sei. Foi um erro. Sou casado, tenho uma filha. João sentiu uma pontada de decepção misturada com empatia. Eu também estou noivo. Mas não é isso que eu quero. A confissão escapou antes que ele pudesse contê-la. Matthews ergueu os olhos, surpreso. O quê? João respirou fundo. Eu não amo Ana. Eu gosto de homens. As palavras pairaram no ar, vulneráveis e perigosas.
Matthews poderia denunciá-lo, rir ou pior. Em vez disso, ele sussurrou: eu também não sei o que quero mais. Foi o início de uma ponte frágil entre eles, construída sobre segredos compartilhados. Nos dias que se seguiram, eles se encontraram em cafés escondidos, longe dos olhares curiosos. Conversas sobre famílias, expectativas sociais e os pesos invisíveis que carregavam. João falou de sua mãe, devota à Virgem Maria, que sonhava com netos. Matthews confessou dúvidas sobre seu casamento, como Maria o pressionava por mais filhos, mas ele se sentia vazio. Cada encontro era um risco, um toque acidental na mão, um olhar prolongado. A tensão crescia, não física, mas emocional, como uma corda esticada prestes a romper. João começou a questionar tudo. Deveria cancelar o casamento. Confrontar sua família. E Matthews? Ele arriscaria sua vida estável por algo incerto. A sociedade portuguesa, apesar de progressos legais como o casamento gay desde 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias tradicionais. Amigos de João contavam histórias de rejeição, de filhos expulsos de casa por serem diferentes. Ele via isso como um abismo à sua frente. Matthews, por sua vez, lutava com a culpa. Toda vez que via Sofia sorrir, sentia uma facada no peito. O que estou fazendo, pensava ele. Mas os momentos com João faziam-se sentir vivo pela primeira vez em anos. Era uma dança perigosa, cheia de promessas e perigos. E enquanto o fato de casamento de João progredia, simbolizando a vida que ele não queria, a atração entre eles se aprofundava, forçando decisões que mudariam tudo. Os encontros se tornaram mais frequentes, escondidos nas sombras dos parques de Lisboa ou em ruas secundárias do Chiado. João e Matthews trocavam mensagens codificadas, fingindo discutir detalhes do fato, mas na verdade desabafando angústias profundas. João sentia uma liberdade inédita ao compartilhar seus medos, mas cada palavra o aproximava de um precipício. Minha família me mataria se soubesse, disse ele uma tarde, sentado em um banco sob as árvores do Jardim do Príncipe Real. Matthews assentiu, seus olhos castanhos refletindo o mesmo tormento. A minha também. Maria é tudo para mim, mas... isso é diferente. Matthews começava a questionar sua heterossexualidade, algo que nunca admitira antes. Ele se lembrava de olhares para colegas na universidade, atribuídos à admiração, mas agora via como negação. Com João, era real, a forma como seu coração acelerava, a vontade de proteger aquele homem vulnerável. Mas o preço? Perder Sofia, enfrentar o divórcio, o julgamento da comunidade. Em Portugal, onde a igreja ainda influenciava muitos, ser gay não era apenas uma escolha pessoal, era um ato de rebelião contra tradições centenárias. João, enquanto isso, adiava conversas com Ana. Ela notava sua distância, atribuindo ao estresse do trabalho. Você está bem, amor? Perguntava ela durante jantares familiares. Ele sorria forçado, odiando a mentira. Seus pais, orgulhosos do noivado, planejavam a cerimônia na igreja de São Roque, ignorando os sinais. João se sentia sufocado, como se cada dia fosse uma prisão. Seus encontros com Matthews eram o único alívio, mas também uma fonte de culpa. Estamos traindo as pessoas que amamos, disse ele uma vez. Matthews concordou, mas não parou. Uma noite, após fechar a loja, ele convidou João para ver o progresso do fato. No ateliê vazio, sob a luz fraca de uma lâmpada, eles se sentaram e falaram por horas. Matthews contou de sua infância em uma aldeia rural, onde homens como ele eram esperados casar cedo e prover. Nunca tive escolha, confessou. João tocou sua mão, um gesto reconfortante que se prolongou. Pela primeira vez, eles se abraçaram, um abraço cheio de emoção, sem nada além de apoio mútuo. Mas aquilo acendeu uma faísca que não podiam ignorar. A tensão escalou quando Maria começou a suspeitar. Ela encontrou uma mensagem no telefone de Matthews: preciso te ver amanhã. Pensando ser uma cliente, confrontou: quem é essa pessoa? Matthews mentiu, dizendo ser um fornecedor, mas a semente da dúvida foi plantada. Ele se sentiu um traidor, dividido entre o dever familiar e o desejo por autenticidade. Eu não posso continuar assim, disse a João no encontro seguinte. Mas também não posso parar. João enfrentava seu próprio inferno. Seu pai, um empresário conservador, o pressionava sobre o futuro. Você vai ser um bom marido, filho. Não decepcione sua mãe. As palavras ecoavam como uma sentença. João considerou revelar tudo, mas o medo paralisava. E se perdessem o apoio financeiro? E se Ana sofresse? Ele via as notícias de casais gays enfrentando preconceito, mesmo em cidades progressistas como Lisboa. A sociedade evoluíra, mas não o suficiente para famílias como a sua. Um dia, durante um almoço familiar, Ana anunciou que estava grávida.
O choque foi como um soco no estômago de João. Seus pais explodiram em alegria, abraçando-a. João forçou um sorriso, mas por dentro, desmoronava. Como poderia prosseguir agora? Ele correu para Matthews, contando tudo em lágrimas. Eu não posso ser pai assim. Não é justo com ela, com a criança. Matthews o consolou, mas sua própria culpa crescia. Eu tenho Sofia. Entendo o que é isso. A notícia forçou uma decisão. João marcou um encontro com Ana para contar a verdade, mas hesitou na última hora. Em vez disso, ele se aprofundou com Matthews, buscando consolo. Eles passeavam pelo Tejo, discutindo opções. Talvez possamos fugir, brincou João, mas ambos sabiam que era impossível. Matthews sugeriu terapia, mas em Portugal, encontrar ajuda discreta para questões LGBT em contextos conservadores era desafiador. A pressão familiar de Matthews aumentou quando sua mãe, uma viúva devota, visitou. Você parece distante, filho. Problemas no casamento. Ele negou, mas ela insistiu em orações familiares. Na igreja, Matthews se sentiu hipócrita, rezando por força enquanto pensava em João. A dualidade o consumia, amor pela família versus amor por si mesmo. João, atormentado pela gravidez de Ana, começou a se afastar. Isso é errado, disse ele a Matthews. Estamos machucando todos. Mas Matthews o puxou de volta, e nós? Não merecemos ser felizes. O conflito interno atingia o pico, com cada um pagando o preço em noites insones e mentiras acumuladas. Então veio a traição involuntária. Um amigo de João viu-os juntos em um café e comentou casualmente com Ana. Viu João com um amigo alfaiate. Pareciam próximos. Ana confrontou João. Quem é ele? Preso, João mentiu, mas a semente da desconfiança germinou. Ela chorou, acusando-o de infidelidade emocional. João se sentiu um monstro, o peso da decisão esmagando-o. Matthews, sabendo do confronto, entrou em pânico. Se Maria descobrir, perco tudo. Eles decidiram pausar os encontros, mas a separação só aumentou a dor. João mergulhou no trabalho, evitando a família. Matthews focou na loja, mas cada costura lembrava João. A alta tensão levava a um ponto de ruptura. João, incapaz de suportar mais, marcou uma reunião com seus pais. Preciso falar algo importante. Mas no dia, ele recuou novamente, optando pelo silêncio. O ciclo de dor continuava, com cada escolha errada cavando um buraco mais fundo. A pausa nos encontros durou 2 semanas, mas foi torturante para ambos. João se afogava em culpa pela gravidez de Ana, participando de consultas médicas com um sorriso falso. Seus pais, eufóricos com o neto a caminho, ignoravam sua palidez. Você vai ser um ótimo pai, dizia sua mãe, beijando sua bochecha. Ele assentia, mas por dentro, gritava. Como explicar que não amava Ana romanticamente? Que seu coração batia por um homem casado. Matthews, em casa, tentava reconectar com Maria. Eles saíam para jantares, brincavam com Sofia, mas era forçado. Seus pensamentos vagavam para João, para as conversas que o faziam se sentir compreendido. Uma noite, Maria perguntou, o que é de errado? Você parece ausente. Ele culpou o trabalho, mas ela não acreditou totalmente. A suspeita crescia, e Matthews temia o colapso. O reencontro aconteceu por acaso. João foi à loja pegar o fato pronto. Matthews o recebeu com olhos cansados. Está pronto, disse, entregando o pacote. Mas João não saiu. Não aguento mais isso. Eles se trancaram no ateliê, e as palavras fluíram como uma represa rompida. Eu amo você, confessou João, as lágrimas escorrendo. Matthews ficou atonito, então retribuiu, eu também. Mas o que fazemos agora? A confissão marcou uma virada. Eles decidiram ser honestos, custasse o que custasse. João planejou contar a Ana primeiro. Em um parque tranquilo, ele se sentou com ela. Ana, eu não posso casar com você. Eu sou gay. As palavras saíram trêmulas. Ana chorou, chocada. Há quanto tempo sabe? A outra pessoa. João admitiu sobre Matthews, sem detalhes. Ela se sentiu traída, você me usou. Ele pediu perdão, explicando sua luta interna. Ana saiu furiosa, mas prometeu pensar. A reação da família de João foi pior. Seus pais, ao saberem, explodiram. Seu pai gritou, você é uma vergonha. Como pode fazer isso conosco? Sua mãe chorou, rezando o rosário. Deus te perdoe, filho. Eles o expulsaram de casa, cortando apoio financeiro.
João se mudou para um apartamento pequeno, sentindo o peso da rejeição. A sociedade, apesar de leis progressistas, ainda julgava em sussurros. Amigos se afastaram, temendo associações. Matthews enfrentou sua própria batalha. Contou a Maria em uma noite chuvosa. Eu gosto de homens. Ou pelo menos, de um homem. Maria ficou devastada. Quem? Ao saber de João, ela o acusou de destruir a família. E Sofia? Pense nela. Eles discutiram por horas, terminando em separação temporária. Maria levou Sofia para a casa dos pais, deixando Matthews sozinho no apartamento vazio. Ele perdeu clientes conservadores que ouviram rumores, e sua mãe o renegou: você não é mais meu filho. Os dois se apoiaram mutuamente nessa tempestade. Encontros agora eram abertos, mas cheios de dor. Caminhavam pelas ruas de Alfama, discutindo o futuro. Valeu a pena? Perguntava João. Matthews respondia: sim, porque agora sou eu mesmo. Mas o preço era alto: isolamento, perda financeira, feridas emocionais. João perdeu o emprego quando o chefe, amigo do pai, o demitiu sob pretexto. Matthews lutava para manter a loja. Uma confrontação maior veio quando Ana, ainda grávida, encontrou Matthews. Você destruiu minha vida, acusou ela. Matthews pediu desculpas, explicando sua própria jornada. Não foi intencional. Estávamos perdidos. Ana, em lágrimas, admitiu que suspeitava, mas ignorara. Ela decidiu prosseguir sozinha, mas permitiu João ver a criança no futuro. A família de Matthews tentou intervir. Seu irmão, um padre, o visitou. Isso é pecado. Volte para Maria. Matthews defendeu-se: amor não é pecado. O debate moral o abalou, questionando se suas escolhas eram egoístas. João enfrentava dilemas semelhantes, vendo a dor de Ana como consequência de sua covardia inicial. A tensão culminou em uma manifestação LGBT em Lisboa. João convenceu Matthews a ir, como ato de afirmação. Lá, entre bandeiras arco-íris, eles se sentiram parte de algo maior. Mas um conhecido os viu e espalhou fotos online. Rumores se espalharam, trazendo mais julgamento. Matthews recebeu ameaças anônimas, e João foi confrontado por ex-amigos. Apesar disso, eles persistiram, construindo uma vida juntos. Alugaram um apartamento modesto, apoiando-se em empregos novos. Mas as cicatrizes permaneciam, noites de insônia, discussões sobre o passado. Eu traí Maria, dizia Matthews. Eu machuquei Ana, respondia João. O amor deles era real, mas forjado no fogo de sacrifícios. Com o tempo, a poeira assentou, mas as feridas demoravam a cicatrizar. João e Matthews moravam juntos em um pequeno apartamento no bairro Alto, cercados por memórias e desafios diários. João encontrou trabalho como consultor freelance, longe do escritório conservador. Matthews manteve a loja, atraindo clientes mais abertos após o escândalo. Mas a sociedade portuguesa, misturando tradição e modernidade, ainda os testava. Vizinhos sussurravam, e família distante os ignorava. A filha de Matthews, Sofia, era o ponto mais doloroso. Maria permitia visitas supervisionadas, mas cada encontro era tenso. Papai, por que não mora mais conosco? Perguntava a menina. Matthews explicava simplificado: papai e mamãe são amigos agora, mas papai ama outra pessoa. Sofia aceitava, mas Matthews via confusão em seus olhos. Ele pagava o preço da ausência, questionando se sua felicidade valia o sofrimento dela. João via seu filho nascer à distância. Ana o chamou de Miguel, e permitiu visitas esporádicas. Ele precisa de um pai, disse ela, amargurada mas resignada. João segurava o bebê, sentindo uma mistura de amor e culpa. Eu errei em não contar antes, confessava a Matthews. A paternidade forçada o forçava a confrontar escolhas passadas. Conflitos internos persistiam. Matthews lutava com a identidade: sou bissexual, gay, ou só confuso. Ele buscou terapia, algo raro em círculos tradicionais, mas útil. João, mais resolvido em sua orientação, o apoiava, mas tinha seus demônios. Sonhos com a rejeição familiar o acordavam suando. Eles nunca me perdoarão, dizia. Uma reviravolta veio quando o pai de João sofreu um infarto. No hospital, ele pediu para ver o filho. Eu errei, João. O medo me cegou. A reconciliação foi lenta, mas abriu portas. A mãe seguiu, rezando por aceitação. Para Matthews, Maria propôs amizade pelo bem de Sofia. Não te odeio mais, disse ela. Esses momentos de cura eram vitórias, mas custosas. Porém, uma traição surgiu. Um ex-cliente de Matthews, ressentido, espalhou rumores falsos online,
acusando-os de corromper a comunidade. A loja sofreu boicote, forçando Matthews a considerar fechar. Tudo por causa de nós, lamentou ele. João incentivou, lutamos por isso. Não desista. Eles organizaram uma campanha local, ganhando apoio de aliados LGBT. A pressão social testava o relacionamento. Discussões sobre compromisso surgiam. Casamos? Perguntava João. Matthews hesitava, traumatizado pelo divórcio. Preciso de tempo. Isso criava tensão, com João se sentindo inseguro. Você me ama de verdade? O clímax veio em uma viagem a Porto. Visitando a família de João, agora mais aberta, Matthews enfrentou olhares julgadores. O pai de João o interrogou: você destruiu 2 famílias. Valeu. Matthews defendeu: não destruí. Libertei. A conversa escalou em argumentos sobre moralidade, deixando todos exaustos. De volta a Lisboa, eles reavaliaram. Talvez precisemos de espaço, sugeriu Matthews, temendo mais dor. João, ferido, concordou. A separação temporária foi agonizante, com cada um refletindo sobre sacrifícios. João ajudou Ana com Miguel, encontrando redenção na paternidade. Matthews passou mais tempo com Sofia, reconectando com Maria como amigos. Mas a ausência os uniu novamente. Matthews ligou: não vivo sem você. Eles se reconciliaram, mais fortes, aceitando que o amor exigia contínuos trade-off. Com a reconciliação, João e Matthews construíram uma rotina mais estável, mas as lições do passado os moldavam. Eles participavam de grupos de apoio LGBT em Lisboa, compartilhando histórias para ajudar outros. A loja de Matthews recuperou clientes, tornando-se um espaço inclusivo. João escreveu artigos anónimos sobre identidade, canalizando sua dor em advocacy. Sofia crescia entendendo a família moderna, 2 lares, amor em formas diferentes. Papai tem um namorado, explicava ela a amigos, inocente. Maria encontrou um novo parceiro, e a coparentalidade fluiu melhor. Para João, Miguel era uma alegria, com Ana permitindo mais envolvimento. Você é um bom pai, apesar de tudo, disse ela um dia. Mas reflexões profundas persistiam. Em noites quietas, eles discutiam Mauta Nocé: fomos egoístas? Perguntava Matthews. João respondia: talvez, mas negar-nos seria pior. A sociedade evoluía, com mais visibilidade gay, mas preconceitos em áreas rurais permaneciam. Eles viram amigos enfrentando rejeição similar, reforçando sua luta. Um evento final testou-os, uma reunião familiar conjunta. Pais de ambos lados se encontraram, tensos mas civilizados. Discussões sobre tradição versus progresso surgiram. A Bíblia condena isso, disse a mãe de Matthews. João rebateu: o amor não condena. O diálogo plantou sementes de mudança. Anos depois, eles olhavam para trás: perdas, ganhos, o preço pago. Seu amor, forjado em fogo, era autêntico. Mas a jornada os ensinara que escolhas certas nem sempre são fáceis. Foi certo priorizar a felicidade pessoal sobre as expectativas familiares e sociais,